Olá, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria analítica. Estamos estudando a elipse. Essa é a terceira aula a respeito deste assunto e hoje nós vamos fazer exclusivamente exercícios, tá? Alguns exercícios bem importantes. Vem se aproximando a nossa prova A5 e a elipse é um conteúdo que está na A5. Você pode acompanhar na FOA quais são os conteúdos que estarão presentes na prova A5, quais os exercícios que são importantes de serem feitos, quais as videoaulas que você pode revisar, tá? Mas acredito que o bom aluno ele já vem acompanhando, já vem fazendo os exercícios, que é isso que é importante. Eu estou disponibilizando também, nesse momento que você está assistindo esta aula no AVA, você vai encontrar lá também uma lista onde eu condensei, tá? Alguns exercícios que você pode fazer uma revisão, você pode se basear também para você estudar para esta prova, tá? Eu vou chamar assim, como é clássico, é a lista de revisão, tá? Mas não que estudar só essa lista seja suficiente para fazer a prova. Não, tá? Mas auxilia, em parte auxilia. Ok? Então, acompanhe lá também. Vamos começar a nossa aula? Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. Tá bom? Vem comigo. Então, nós vamos começar os nossos trabalhos pelo exercício número 9. No nosso livro didático, tá? Na parte 2, da página 234, é um exercício proposto. O enunciado diz assim: obtenha a equação reduzida da elipse de focos F1 e F2. Esta é a elipse, o foco F1 é a origem e o foco F2 é o ponto que tem abscissa igual a 4. Além desses dois pontos, ele também fornece um terceiro ponto, que é este ponto de vermelho, ele está aqui no desenho, é o ponto onde a minha elipse intercepta o eixo Y, é o ponto de ordenada raiz de 2. Tá? Na aula passada, nós falamos exatamente do que é pedido nesse exercício, a equação reduzida. Tá? E para encontrarmos a equação reduzida, nós temos apenas dois casos que nós vamos considerar e que nós vamos cobrar na prova. Bom, um desses casos é quando o eixo maior, que é aquele que contém os focos, ele é paralelo ao eixo x. Tá? Um segundo caso é quando o eixo maior, novamente, o eixo que contém os focos, é paralelo ao eixo y. Tá? Então, nós vamos considerar um desses casos. Nesse exercício, o eixo maior, tá? Ele está sobre o eixo x. Então, com certeza, ele é paralelo ao eixo x. Então, este é o caso. Tá? Identificado isso, nós vamos precisar de três coisas para poder encontrar a equação reduzida da reta. Tá? Então, sempre que o eixo maior é paralelo ou ao eixo x ou ao eixo y, nesse caso é paralelo ao eixo x, mas independente disso, nós vamos precisar sempre de três coisas. Tá aí, as setinhas para ela. É o centro, tá? É o centro da minha elipse, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Com esses três elementos, nós iremos encontrar a equação da elipse. Vamos começar pelo mais fácil aí, nesse caso, que é o centro. Olha aí de azul, tá? É o ponto médio entre os focos. O centro é o ponto médio entre os focos. E aqui, claramente, ele tem a abscissa 2, tá? E se você for escrever esse ponto como esse ponto com as suas coordenadas, vai ficar assim, ó. Abscissa 2, coordenada 0, porque ele está sobre o eixo x. Então, para encontrar a equação reduzida quando o eixo maior é paralelo ao eixo x, mas isso também vale quando o eixo maior é paralelo ao eixo y,
que são as duas situações que nós estamos considerando, precisamos dessas três coisas. Tá? Então, encontramos o centro sem nenhuma dificuldade. Agora vamos em busca de mais elementos. Tá? Olha o que eu fiz aqui no meu desenho. Eu liguei esse ponto vermelho, tá, com o foco F2. Aí eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Aí eu sei algumas coisas desse triângulo retângulo. Eu sei esse cateto, que é raiz de 2, e sei esse outro cateto, que é raiz de 2. Com isso eu posso encontrar essa hipotenusa. Isso vai me auxiliar a encontrar o semi-eixo maior, que é uma das coisas que eu preciso. Tá? Então vamos fazer aqui vou chamar de D, essa distância, tá? Que é o que eu não sei, né? Que é o que eu não sei, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E vou chamar aqui o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é 4 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí eu vou encontrar essa distância aqui. A distância deste ponto vermelho até o foco F2. Ok? Desenvolvendo isso aí, 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado é 2, vai ficar 16 mais 2, d ao quadrado será igual a 18, d será a raiz de 18. Mais a raiz de 18, eu posso fazer aquela fatoração, tá? Raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Aí 9 sai, fica 3 raiz de 2. Então, facilmente, tá? Eu posso encontrar essa hipotenusa aqui desse triângulo, formado pelos focos e pelo ponto vermelho, e ela é igual a 3 raiz de 2. O teorema de Pitágoras, uma das ferramentas mais importantes que nós temos na geometria. Sempre que aparece um triângulo retângulo, podemos utilizá-lo para trabalhar com os lados desse triângulo. Ok? Isto feito, tá? Vamos ver o que é necessário agora. Coloquei aqui no desenho, tá? O 3 raiz de 2, ok? Agora, apaguei aquelas contas, não preciso mais delas. Agora eu vou em busca do eixo maior, ó. Do eixo maior, tá? É possível encontrar. Nós vamos usar aqui uma propriedade muito importante, tá? Quando você trabalha com a elipse, existem duas propriedades que te auxiliam na obtenção de resultados. Uma delas é a propriedade dos pontos da elipse, que diz assim: qualquer que seja o ponto da elipse, a distância desse ponto até um foco, mais a distância desse ponto até outro foco, é igual ao eixo maior. Tá? É igual ao eixo maior da elipse. Então, nós sabemos a distância desse ponto vermelho até o foco F1. É raiz de 2. Nós calculamos a distância desse ponto vermelho até o foco F2. É 3 raiz de 2. Por isso que nós fizemos esse cálculo aqui. Então, tá? Somando raiz de 2 com 3 raiz de 2, eu vou ter o eixo maior. Propriedade dos pontos da elipse. Aí, raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é 4 raiz de 2. Tá? Então, se eu somar raiz de 2 com 3 raiz de 2, eu vou ter 4 raiz de 2. Esse é o semi-eixo. Aliás, esse é o eixo maior, porque o semi-eixo é a metade. Tá? A palavra semi significa metade. Então, encontrei o eixo maior? Sim, usando a propriedade dos pontos da elipse. Aí a metade disso aqui é o semi-eixo maior. Então, escrevo lá, metade de 4 raiz de 2, 2 raiz de 2. Ok? Ó, então, das três coisas que eu preciso para encontrar a equação reduzida da minha elipse, eu já tenho duas dessas coisas. Agora eu preciso do semi-eixo menor. Tá? Existe o eixo maior, existe o eixo menor. O eixo menor, tá? Ele passa pelo centro, ele é perpendicular ao eixo maior e tem extremidades também na elipse. Esse aqui, ó, o meu ponteiro está mostrando, ó. Tá bom? Então vem aqui, passa pelo centro até aqui. É isso que eu quero. Como obter isso? Vamos então avançando. Apaguei aquilo que eu não preciso mais, tá? Vou deixar agora só o que é essencial.
Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Tracei, tá? Tracei o semi-eixo menor, tá? O semi-eixo menor é isso aqui, né? Tracei o eixo todo, tá aqui, ok? Aí eu destaquei esse ponto de verde, tá bom? Que é uma extremidade do eixo menor, ok? Aí eu vou fazer a ligação dessa extremidade com foco F1, com foco F2. Aí o que eu sei? O que eu sei? A mesma coisa que eu havia falado para o ponto vermelho. Se eu venho desse ponto até o foco F1, tomo essa distância, e somo com a distância desse ponto até o foco F2, tem que dar o eixo maior. E esses dois segmentos aqui, tá? Nesse caso, eles são congruentes. Então, isso aqui mais isso aqui tem que ser 4 raiz de 2. Portanto, esse é 2 raiz de 2 e esse também é 2 raiz de 2. Tá bom? Registrei ele aqui. 2 raiz de 2. Tá bom? O que mais? Aí eu dou uma olhadinha nesse triângulo, tá? Nesse triângulo retângulo, aonde aqui é 2 raiz de 2, aqui, tá? Aqui eu posso colocar a medida, mas eu vou tirá-lo para ficar mais fácil da gente raciocinar, que aqui ele está muito pequenininho, eu vou colocar aqui fora. Então aqui é o 2 raiz de 2, eu vou chamar isso aqui de B, coloquei aqui fora, e isso aqui é 2, ó, tá? Ué, mas não é 4? Não, não. 4 é desse até esse aqui, ó. É do foco F1 até o foco F2. Aqui, desse azul até esse ponto preto, é a metade. Então, por isso que eu coloquei 2. Tá? E isso aqui, esse B, é exatamente o semi-eixo menor. Ó. Tá bom? Então, eu vou destacar esse triângulo. Esse triângulo, ele contém 3 elementos que são fundamentais na minha elipse. Esse aqui que é o semi-eixo maior, 2 raiz de 2, né? Não deu isso? Esse aqui é o semi-eixo menor e esse aqui é o semi-eixo focal. O eixo focal é que vem de um foco até o outro, mas isso aqui é apenas a metade, tá? Lá na minha teoria eu chamei isso aqui de A, esse aqui eu já coloquei B e esse aqui de C. Aí eu falei assim, é o ABC da elipse, tá bom? Aí quando você usa o teorema de Pitágoras para trabalhar com esses elementos, você tem a propriedade dos elementos da elipse, que é uma outra propriedade, são duas, tá? Então, propriedade dos elementos da elipse. Aí nós temos cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. É assim que eu vou encontrar o semi-eixo menor, ok? Isso aqui é 4, né? 2 ao quadrado é 4. Isso aqui ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2 é 8. Então, b ao quadrado mais 4 é igual a 8. Passa para lá, vai ficar b ao quadrado igual a 4. Então, quem será o b? Tem que ser 2. Tá? B ao quadrado é 2 e b é um cara positivo. Ele só pode ser 2. Então, agora eu tenho o semi-eixo menor. Esse problema que eu estou resolvendo nesse começo de aula, tá? Eu trouxe porque ele traz assim a necessidade da gente recordar basicamente tudo que nós já estudamos, tá bom? Propriedade dos pontos da elipse, propriedade dos elementos da elipse, e agora nós estamos fechando o cerco para poder fazer a equação reduzida da elipse, que é o que ele quer, ok? Então vamos colocar aqui essa informação que o semi-eixo menor deu 2. Agora vamos apagar tudo isso, porque vamos em busca do que a gente está querendo efetivamente no exercício. Tá? A equação reduzida de uma elipse, quando o eixo maior é paralelo, seja o eixo x ou o eixo y, ela tem essa cara aqui. Tá lembrado da aula passada? Essa parte de cima, ela se assemelha com a equação reduzida da circunferência. X menos a abscissa do centro ao quadrado, y menos a ordenada do centro ao quadrado. Aqui sempre será 1 na equação reduzida da elipse, nos casos que eu estou considerando. Aí daqui a pouco eu vou ter que descobrir isso aqui e descobrir isso aqui. Mas eu começo então colocando esse formato, que é padrão, para os casos que nós estamos considerando, e agora eu vou colocar o x0 e o y0. O x0 é 2, né? A abscissa do centro.
e o y0 é 0, ordenada do centro. Aí eu ficaria assim, tá? Então, substituir a abscissa do centro e a ordenada do centro. Aqui a conta, ela pode ser melhorada, porque y menos 0 é y. Vai ficar y ao quadrado. Essa aqui não precisa fazer. Ela pode ficar assim, tá bom? Então, tá aqui. Agora, quem que vem para cá e quem que vem para lá? Como que eu vou me guiar para saber isso aqui? Aí é o seguinte, o que você faz? Você vai lá no semi-eixo maior, tá? Você vai lá no semi-eixo maior. É o semi-eixo maior que vai te guiar para poder marcar aqui corretamente os caras que estão faltando na sua equação. Esse que é o truque. O semi-eixo maior, ele é paralelo ao eixo x. Então, você vai colocar este valor debaixo do eixo x. Na expressão, melhor dizendo, na expressão que contém o x. Tá? Então, você se guia pelo semi-eixo maior para saber quem vem aqui ou quem vem aqui. Ele é paralelo ao eixo x, então o truque é, você vai colocar esse carinha, você vai colocar esse número na expressão que contém o x. Tá? Aí, se fosse paralelo ao eixo y, aí você ia colocar aqui, ó, na expressão que contém o y. Esse que é o truque, tá bom? Então, é pelo semi-eixo maior. A quem ele é paralelo? Ele é paralelo ao eixo x? Ah, então na expressão aqui da equação, eu vou colocar debaixo do x. Só que eu vou colocar o quadrado, tá? Para ficar assim, alinhado com o quadrado que está em cima. Então, pego esse aqui e coloco aqui o quadrado. Professor, e aqui, hein? Aqui é o outro, tá? É o outro. Quem vai frequentar esses caras aqui de baixo são os semi-eixos, a medida dos semi-eixos, sempre ao quadrado. Para saber qual é o lugar, aí você usa o raciocínio que eu te expliquei. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao quadrado, ok? Tá ele aí, 2 ao quadrado. Agora é só fazer as contas. 2 raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, 4 vezes 2 é 8, então aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 4, tá? Então esta é a resposta do glorioso exercício número 9, onde nós tivemos a oportunidade de revisar tudo que nós falamos, tudo que nós explicamos e um pouco a mais esteve presente nesse importante exercício. Colocar uma moldura, tá? Para valorizar o nosso trabalho, e aí nós vamos caminhar, vamos fazer mais exercícios, ok? Então vamos lá, vem comigo. Agora eu coloquei um exercício extra, tá? Ele não está no nosso livro, e aí o aluno pergunta, mas por quê? Aí eu digo, tente descobrir. Exercício extra, Universidade Estadual de Londrina, tá? Diz assim, em uma praça, dispõe-se de uma região retangular de 20 metros de comprimento por 16 metros de largura para construir um jardim. A exemplo de outros canteiros, este deverá ter a forma elíptica e está inscrito nesta região retangular. Para aguá-lo, serão colocados 2 aspersores nos pontos que correspondem aos focos da elipse. Qual será a distância entre os aspersores? Tá? Originalmente, esse exercício não tem desenho, mas nós podemos facilmente imaginar. Tá? Então, vamos ver. É um exercício contextualizado. Aqui o aluno tem que pensar um pouquinho. A grande dificuldade talvez seja essa mesma, de você imaginar a figura, tá? Então, nesse sentido, o que nós podemos fazer? Coloquei esse desenho. Vamos ver se esse desenho corresponde às palavras que estão no texto. Ó, em uma praça, ok? Vamos supor que isso aqui é a praça. Dispõe-se de uma região retangular. Então, está aqui a região retangular, ó. Bom, vamos dizer assim, dentro da praça, nós temos uma região retangular. Ela tem 20 metros de comprimento por 16 metros de largura. E aí nós queremos, então, fazer o que nessa região retangular? Construir um jardim. Esse jardim, ele vai ter a forma de elíptica, ou seja, a forma de uma elipse. E ele vai estar inscrito.
isso que eu coloquei ele assim. O inscrito quer dizer, então, que ele vai tangenciar esse retângulo. Ok? Ele vai tangenciar este retângulo. Então, neste retângulo de 20 por 16, eu estou inscrevendo uma elipse. Isso aí vai ser o jardim, tá? E aí eu vou colocar dois aspersores, que é o que jorra água, nos pontos que correspondem aos focos da elipse. Eu vou colocar um aspersor aqui e vou colocar um aspersor aqui. Qual será a distância entre os aspersores? Então, agora, relendo o exercício com o desenho, as coisas ficam bem mais fáceis, tá? Ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. O que eu preciso fazer primeiro? Eu vou tirar a elipse ali daquele meu desenho, tá? Colocar assim, aquilo que realmente me interessa dela. Então, eu vou fazer ali uma coleta seletiva, tá bom? Então, essa aqui é essa elipse verde. Vamos dizer o seguinte: este é o foco F1, este é o foco F2, aonde serão colocados os aspersores, e vamos nos lembrar que o que nós queremos no exercício é a distância entre os focos. Ok? Então, continuemos. Destaquei isso aí, tá? Para ficar bem claro. A distância entre os aspersores é o segmento F1, F2. Tá bom? Aí então, agora, eu destaquei para esse desenho a medida do eixo maior da elipse, que é exatamente esse 20, e a medida do eixo menor da minha elipse, que é exatamente esse 16. Ok? Bom, eu vou agora considerar esse ponto aqui, essa extremidade do eixo menor. É um ponto estratégico, tá? É um ponto estratégico que nós já fizemos isso algumas vezes. Aí eu vou vir daqui este foco, daqui até este foco. Então, destaco esses dois segmentos. Por quê? Porque aí eu posso facilmente concluir o valor deste segmento. Propriedade dos pontos da elipse. Quando eu estou em um ponto qualquer da minha elipse, por exemplo esse, a distância dele até um foco, mais a distância dele até o outro foco, é igual ao eixo maior. Aí, como este pedaço é congruente a este, tá? Este segmento é congruente a este segmento, por simetria, aqui tem que ser 10 e aqui também tem que ser 10. Aí eu registro isso na figura. Tá? E agora, então, eu vou destacar este triângulo retângulo, por exemplo. Aí. Tá? Neste triângulo retângulo, tá? Eu já sei que essa hipotenusa é 10. Esse cara aqui eu posso marcar como sendo 8. Este cara aqui eu não sei, aí eu vou colocar C, que é o mesmo desse, tá? Que é o que nós costumamos fazer, então tá feito. Agora, nesse triângulo retângulo, tá? Que é o que nós chamamos de A, B, C da elipse, nós podemos facilmente encontrar o C. Aqui nós temos os principais elementos da elipse. Esse 10, que é o semi-eixo maior, esse 8, que é o semi-eixo menor, e este C, que é o semi-eixo focal. É o ABC da elipse, propriedade dos elementos da elipse. Então, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Tá? Eu estou assim procurando te ensinar a você raciocinar no desenho, os elementos que tem ali, tá? Porque esses procedimentos são padrões. E fazendo dessa maneira, você compreende o que está sendo feito, tá? Não fica uma memorização gratuita, fica uma coisa mais racional. E agora é muito fácil de resolver. Isso aqui é 100, isso aqui é 64, tá? Aí quando passar para lá o 64, vai ficar 36. E aí C ao quadrado é 36, o C é 6. Tá? Mas ele não quer exatamente o C, ele quer o 2C, porque do F1 até o F2 são 2C, então é o dobro de 6, tá? Então F1, F2 é igual a 2C, o dobro de C aqui é 12, resposta 12, tá bom? Destaca o 12, uma questão tranquila,
Se você encontrar uma similar dessa questão na prova, quem sabe, né? As coisas não existem coincidências, tá? O professor ali, nos finalmente da prova, ele apresenta um exercício extra, ó, o que será que ele está querendo dizer? Tá bom? Então, 12. Aqui nós trabalhamos mais com a geometria ali, intrínseca da elipse. Nós não trabalhamos aqui com a equação da elipse, neste exercício. Ok? Vamos fazer outro? Vamos para frente? Então, vamos lá. Olha só, mais um extra. Agora uma questão da sesgranio, tá? Vamos fazer, vamos prestar atenção, vamos valorizar. Diz assim, uma câmara dos sussurros é um espaço em que, se duas pessoas estão nas posições especificadas como foco, tá? Aí tem até esse desenho aqui, ó, tem uma pessoa no foco, tem uma outra pessoa no foco. Elas podem falar entre si, mesmo sussurrando bem baixinho, oi, tá? A uma distância considerável, porque a distância entre os focos, né? Esse eixo focal ele pode ser grande. E por que isso acontece? Isso porque os painéis colocados atrás delas são partes de uma mesma elipse, cujos focos são as posições das cabeças das pessoas. Tá? Aqui está falando, assim, para quem não conhece, de uma propriedade até física da elipse, que é quando você pega uma elipse tridimensional, que nós chamamos de elipsoide. Aí se uma pessoa está num foco e a outra pessoa está no outro foco, elas podem se comunicar, tá? Elas podem se comunicar, assim, falando bem baixinho, que ninguém mais na sala vai ouvir, só as duas, tá? A comunicação entre elas pode ser feita. Aí isso aí é chamado de câmara dos sussurros. Aí é um contexto, tá? Ok? Na câmara de sussurros, representada na figura a seguir, a distância entre as duas pessoas é de 20 metros. E a distância de cada pessoa até o vértice é de 2 metros. Então, dessa pessoa até esse vértice, que é essa extremidade da elipse, né? 2 metros. Dessa pessoa até esse vértice, também é 2 metros. Determine a equação da elipse que contém os painéis da câmera representados no sistema de eixos proposto na figura. Então, aqui nós queremos a equação da elipse. Ok? Então, nós conhecemos algumas coisas a respeito da nossa elipse, tá? Ele colocou aqui um contexto para dar uma emoção no exercício, mas o que nós queremos efetivamente é a equação da elipse. Vamos ver o que é necessário fazer. Acompanhe. Então, nos moldes do exercício anterior, eu fiz um outro desenho, tá? Para facilitar aqui a colocação dos dados e tal, aonde eu tenho aqui uma elipse, com os focos sobre o eixo X, tá? Aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Ok? Então, vamos observar o seguinte. Vamos destacar o que ele está pedindo. Equação da elipse. Para obtermos a equação da elipse, tá? Especificamente a equação reduzida da elipse, nós temos duas situações que nos favorecem. Que é quando o eixo maior é paralelo ao eixo x, que é o caso, ou quando o eixo maior é paralelo ao eixo y. Tá? Qualquer caso, qualquer uma das duas situações, nós vamos precisar de 3 coisas para encontrar a equação reduzida da elipse. Tá? Então, destaquei aí. Vamos precisar do centro, do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Tá? Igual foi feito ainda hoje, no primeiro exercício da aula de hoje, tá? Aquela do livro. Pois então, vamos começar então pelo centro, tá? Então, primeira coisa, o centro. O centro, ele é o ponto médio entre os focos. Aqui, neste nosso exercício, ele vai ser a origem. O centro é este ponto aqui. Aí eu vou escrever aqui, centro, origem, 0, 0. Tá? Então, já temos aí 1/3 das coisas que nós necessitamos para encontrar a equação da elipse. Ok?
Agora, a medida do eixo maior. Isso também é fácil, porque olha só, o eixo focal é 20. Aí tem 2 até essa extremidade e 2 até essa outra extremidade. Então, você vai ter o quê? Você vai ter 24 de eixo maior. Tá? 2 mais 20 mais 2. Quando você vem dessa extremidade até essa extremidade, que nós chamávamos de A1, A2, esse é o eixo maior. E eu também registrei que nós conhecemos o eixo focal, que é 20, tá? Que é a distância entre os focos. Então, efetivamente, essas coisas foram dadas no exercício. O eixo maior e o eixo focal, tá? Como aqui é 24, nós podemos registrar que o semi-eixo maior é 12, que semi quer dizer metade, tá? E é uma das coisas que nós necessitamos. Agora, só falta encontrar o semi-eixo menor, que é isso aqui, ó. Aí adivinha o que eu vou fazer, tá? Eu vou montar aquele triângulo para fazer a propriedade dos elementos da elipse, tá? É isso que eu vou caminhar. Eu vou caminhar nesse sentido. Então, eu tomo esse ponto, tá? Desse ponto, eu tomo esses dois segmentos. Eu sei que esse segmento mais esse segmento é igual a 24. Eu já comentei isso algumas vezes, propriedade dos pontos da elipse. Então, é 12 para cá e 12 para cá, tá? Então, eu já sei isso. O que mais que eu posso falar? Posso falar que aqui é 10 e aqui é 10. Porque F1, F2 é 20. Só que este pedacinho e este pedacinho, eles são iguais. Aqui nós conhecemos o valor dele, tá? O que nós não sabemos, agora é isso aqui, ó. Que eu vou chamar, evidentemente, de B, tá? Eu vou chamar de B. Tá aí, destacar o triângulo retângulo, tá? Aí nesse triângulo retângulo, chamo de propriedade dos elementos da elipse, que diz que é o teorema de Pitágoras, só que como ele envolve os principais elementos da elipse, semi-eixo maior, semi-eixo menor e semi-eixo focal, a gente coloca esse nome pomposo. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Bom, daí, então, desenvolvendo, né? 10 ao quadrado 100, 12 ao quadrado 144, aí este 100 vai passar para o lado de lá, então vai ficar b ao quadrado igual a 44, b será raiz de 44, tá? Então este é o semi-eixo menor. Aí eu vou colocar essa informação aqui do lado, completar o trio, tá? Então agora eu tenho todas as informações necessárias para atingir o meu objetivo, para chegar no meu objetivo, que é obter a equação dessa elipse. Bom, então vamos apagar o quadro? Pronto, apaguei algumas coisas aí. Vamos colocar o formato da equação reduzida de uma elipse quando o seu eixo maior é paralelo a um dos eixos coordenados? Aí, tá? Conforme nós lembramos ainda hoje. Ok? Então, essa parte de cima, eu até repito, parece até com a equação reduzida da circunferência, onde x0 e y0 são as coordenadas do centro da elipse, que é o ponto médio entre os focos. Aqui sempre será 1, e o que você vai ter que ver é quem vai estar aqui e quem vai estar aqui. Ok? Então vamos colocar o centro? Aí, ó, 0, 0. Não é isso? Só que x menos 0 é x, y menos 0 é y. Então é natural colocar assim. Agora quem vai ficar debaixo do x, quem vai ficar debaixo do y. Aí nós vamos olhar então para o semi-eixo maior. É o maior que manda. Tá? E ele é paralelo ao quem? Ao eixo x. Essa é a pergunta que você faz. Então você vai colocar esse valor na expressão do x. Se ele é paralelo ao eixo x, eu coloco na expressão do x. Se fosse paralelo ao eixo y, eu ia colocar na expressão do y este que é o truque. Então esse 12 vai vir para cá e vai vir ao quadrado. Tá? Eu sou aí debaixo do outro, hein? Debaixo do outro é o outro eixo. Então aqui, quem vai vir? Tá aí. Raiz de 44 ao quadrado. Que é 44, né? É 44. E aqui vai ser 144. E aqui vai dar 44. Então vai ficar assim.
coloca na moldura. Esta é a equação da elipse. E aí chegamos ao final desta aula, não temos tempo para mais nada. Essa aula de hoje vocês vão de lembrar dela, tá? Uma aula onde eu resolvi 2 importantes exercícios. Todos são importantes, mas aqui eu fiz um realce. Com isso, então, meus amigos, concluímos este trabalho, tá? Eu peço que vocês observem aquilo, as orientações que estão na FOA, quais as videoaulas mais importantes para você poder revisar. Ainda, como eu disse no começo dessa aula, e repito agora, você encontra ali no AVA uma lista de revisão, tá? Onde eu condensei alguns exercícios que nós resolvemos, mas só para você ter um material mais enxuto, tá? Principalmente para quem já estudou, fortalece. Para quem não estudou, é uma tábua da salvação que ainda pode recorrer. Valeu, muito grato e até a próxima.